Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu tenho o prazer aqui de receber o Dr. Antônio de Pádua. Dr. Antônio, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma informação importante que nós temos que dar ao nosso telespectador: a cirurgia bariátrica. Qual a importância da cirurgia bariátrica nos tempos de hoje? Wendel, eu gostaria inicialmente de agradecer ao convite formulado e, ao mesmo tempo, parabenizar pelo seu programa. Muito obrigado. Assim, de um nível de audiência muito grande e, de modo geral, pelo fato de trazer assuntos tão importantes que interessam à população de um modo geral. Muito obrigado. No que diz respeito especificamente à sua pergunta, se a cirurgia bariátrica traz benefício nesse sentido? A importância nos dias de hoje de uma cirurgia? Nós temos no Brasil mais de 52% da população que está ou acima do peso ou tem obesidade. Então, um grande número da população necessita de um tratamento específico para isso. Quando nós dividimos o peso da pessoa pela altura ao quadrado, nós obtemos um número que nós chamamos índice de massa corpórea. Índice de massa corpórea. O normal desse índice de massa corpórea é de 25. Ou seja, se a gente pudesse dividir uma pessoa em metro quadrado, nós diríamos que uma pessoa normal teria 25 quilos por cada metro quadrado. A partir de 30, o IMC de 30, nós caímos na obesidade. Aí nós temos obesidade grau 1, quando esse número é de 30 a 35, obesidade grau 2, de 35 a 40, e obesidade mórbida, quando esse número é maior que 40. Esses pacientes de obesidade mórbida é que merecem a nossa atenção. São esses pacientes que poderão ser submetidos ao tratamento cirúrgico. A gente pode dizer, doutor, que obesidade mórbida, palavra mórbida, vem de morte, né? É um nome assim que traz um certo desconforto para quem ouve, porque, no geral, a obesidade depois de 40, de IMC de 40, vem sempre acompanhada de outras doenças, tipo diabetes, tipo hipertensão, tipo dislipidemia, quer dizer... Vira uma síndrome, né? É um síndrome, né, que nós chamamos síndrome metabólico. Quando nós juntamos mais de 3 fatores que eu vou mencionar, tipo cintura da mulher maior que 88, certo. Homem maior do que 102. Independente da altura? Independente da altura. Nós estamos considerando cintura, né? Independente da altura. Porque eu imagino, exemplo, me permita ser excessivo. Um homem de 2,15 metros, ele tem a mesma cintura, ele não pode ter 102? Porque esses dados antropométricos... É mais geral. Não, é uma boa pergunta, é uma pergunta inteligente que vai ser esclarecida, evidentemente, para o público, né? Isso a gente está falando na população de um modo geral, né? Quando a gente tem, por exemplo, o anão e tem o gigante, aí isso foge ao grau de evidência. Ao grau de evidência, né? Claro. Ao grau de evidência. Então, nós não temos grau de evidência A para provar essa tese. Mas a gente pode contemplar 95, 90 o geral da população. Então, os pacientes de mais de 40 de IMC, esses são tratados, já tem, vamos dizer, passagem livre, não precisa pedir licença para fazer o tratamento. Certo. Mas quando eles têm o IMC de 35, a indicação para o tratamento cirúrgico necessita, vamos dizer, não é necessita, mas ele tem que ter uma comorbidade, ou seja, uma doença associada à obesidade, certo. Que pode ser o diabetes ou a diabetes, tanto faz uma coisa como outra, ou ter outro tipo de doença como dor articular, esteatose, que significa fígado gordo. O fígado é um órgão camarada, né? Mas ele se prejudica. Ele pega a gordura que vem da barriga, a gente é barrigão,
Aí o fígado diz, olha, eu não quero que a gordura vá para o coração. Aí ele serve como uma esponja, ele vai coando a gordura. Aí o sangue passa fluidozinho para o coração e vai embora. Mas chega um tempo dele coar tanto sangue, ele fica esteatótico, ele fica um fígado gordo, aumento de volume, né? E fica um fígado evidentemente doente, O efeito esteatótico. disso, de um fígado com essa gordura, pode se refletir, por exemplo, no ânimo de uma pessoa? No ânimo, Sim. olha, Na energia dessa pessoa, num grau de... com certeza. Eu vou com certeza. me permita essa pergunta diante do seguinte. A gente tem aqui, que no caso não da obesidade mórbida, que eu acho que a obesidade mórbida é um quadro que ninguém, nem família, nem paciente, chega a discordar diante, pelo menos eu acredito. Ninguém melhor que o senhor para poder me esclarecer se a minha impressão é verdadeira. Quando chega num de 35, digamos, eu acho que todo mundo percebe que a pessoa está bem acima do peso, mas existem reflexos, pelo menos pela minha pouca leitura, que a pessoa talvez não desconfie. Exemplo, possibilidade de uma tristeza, de falta de ânimo, de falta de energia, de problemas, às vezes, que não são necessariamente ligados, pelo menos imediatamente ligados a doenças somáticas, e às vezes, muitas vezes, são confundidas com doenças psicológicas. Certo. Isso, só voltando um pouquinho ao fígado, né? A gente, às vezes, nós ouvimos falar que amigo figadal, né? Amigo figadal. Então, em alguma época, se imaginava que o fígado era tão importante ou mais do que o coração, né? Hoje a gente tem amigo do coração, né? Era amigo figadal ou inimigo figadal, né? O amigo do coração ou inimigo do coração. Mas a obesidade interfere realmente no humor, interfere na qualidade de vida, no rapport, no relacionamento da pessoa. E, de um modo geral, o paciente que tem, a pessoa que tem obesidade, que é uma doença, é catalogada já no CID, no Código Internacional da Doença, com o número E, aqui nós chamamos E, no Sul é E66, E para o sulista e aqui para nós nordestinos. Ninguém sabe se nós temos dois Brasis, será, né? De repente. Então, o paciente que tem a obesidade mórbida, o humor dele é completamente diferente, sabe? É completamente diferente e, às vezes, até se ofende com determinadas coisas que acontecem no dia a dia. Para você ter uma ideia, uma senhora, ela tinha obesidade e disse que o que ela menos tolerava, que agora ela está magrinha, era quando ela ia fazer um vestido, que a modista, né? Eu não sei se chama modista, mas a pessoa que ia fazer o vestido fazia as medidas dela e de uma oportunidade, quando fez o diâmetro da cintura, ela fez um riso sardônico, um riso que ela falou que preferia trombar num trem a passar de novo pelo aquele constrangimento de ter aquele riso na frente dela perante uma medida. Então, nesses termos são nesses termos que os pacientes portadores de obesidade se comportam. Me permita a gente fazer a brincadeira do popular. O senhor citou a amizade figadal. Eu lembro também que, assim, estamos numa casa política, que se diz um verbo muito comum, uma frase muito comum não se faz política com o fígado. É verdade. É verdade. Então o fígado é importante. O fígado, né? É importante. E quando ele é esteatótico, que é grande, que é gordo, né? Aí a gente tem que fazer com que ele fique normalzinho. A descoberta de se o fígado é esteatótico é via ultrassom? Ultrassom. A ultrassonografia é o exame mais fidedigno que nós temos para diagnosticar
o fígado com esteatose. Então, né? chegou a 40, o IMC de 40, não há discussão? Não, há discussão sim. Veja bem, o Mike Tyson era um cara altamente musculoso, forte, né? E tinha um IMC de 42, né? Medicina é como o amor, né? Nem nunca, nem sempre, nem jamais, nem toujours. Né? Era uma pergunta que eu caminhava, mas mais para frente, que era o seguinte, exemplo, o senhor citou, o senhor não, antes de tudo, a medicina, o mundo mostra que cravou num 25. Você não encontra muito paciente chegando bem nos 25, ou tipo com dificuldade de chegar aos 25? Porque 25, acima de 25 começou a sobrepeso. Sobrepeso. Você não vai encontrar muito paciente que já não vai chegar no 25 de jeito nenhum, porque malha, porque corre, porque sei lá. Olha, de jeito nenhum, eu não diria de jeito nenhum, mas quem tem uma vida saudável, né? Quem tem uma vida saudável, baseada em duas coisas, principalmente, atividade física e tratamento dietético, né? No geral, esses pacientes se mantêm dentro do peso. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que nós estamos aqui falando assim quase hipoteticamente. Claro. Né? Quase hipoteticamente. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que esses dados são dados antropométricos, são dados baseados no que você é. Não é? Mas são dados mais antigos que eu acredito que daqui futuramente, nós estamos aqui na evolução da medicina, já no 4.0, né? Já passamos o 3.0, já estamos entrando na inteligência artificial. Verdade. Né? Que é a tecnologia do 4.0. A gente fala em nanogramas, 0,0000, um bocado de zero, depois vem 1. Né? Então, baseado nisso, né? Nesse tipo de medicina, dessa evolução, o IMC, eu acredito que logo a gente não vai mais considerar IMC. Vai aparecer alguma coisa para dizer se a pessoa é gorda, se é normal ou se é magra. Sabe? Esse IMC foi descoberto, foi inclusive por um matemático. Né? Tanto é que quando a gente fala em IMC, fala em quilo por metro quadrado, como se a gente dividisse a pessoa em metro quadrado. Né? Então, pela evolução, pelo que nós estamos observando, eu acredito que nós vamos ter outro dado para dizer quem é gordo, magro. Nós estamos numa época que o seu entrevistador tem um relógio que diz o batimento, se dormiu bem, se não dormiu bem. É impressionante hoje em dia, né? Caminhamos muito para isso. Não sim, sem dúvida nenhuma, né? O seu relógio faz isso. Faz. Né? Pois é. Então, e há quem diga, pelo menos é o que diz, que haverá relógios, enfim, que vai analisar seu suor, vai analisar de tudo, né? De tudo. Então, tipo... essa é a evolução, né? A evolução em tudo, né? No campo da medicina, eu estou puxando a brasa para a minha sardinha. Sim, né? Por favor. Eu diria que nós estamos agora com a robótica, né? Praticamente chegando ao auge da medicina. Se a gente voltar no tempo, a gente vai lembrar que Ecclesia abirutere a sanguine, a igreja não admite sangue. Isso foi no concílio, quer ver, 1121, se não me engano, sabe? Um conselho de Tours, na França. Os papas se reuniram, evidentemente, a medicina era feita por monge e acharam que o sangue não poderia ser derramado. E nós passamos 1000 anos de escuridão. 1000 anos de escuridão. Então não podia se fazer um estudo, não se podia fazer uma necrópsia. Inclusive tem um filme interessante que se chama Physician, o físico, que a tradução deveria ser o médico, né? Mas é o físico do cidadão, do rapaz, que sai da Europa para ir para a Pérsia, né? Agora, não é muito aconselhável sair daqui para ir para a Pérsia. Não, agora não. Né? Porque é Irã atualmente, né? É a Mesopotâmia, tem aqueles de Rio, Tigre, Eufrates, e lá nessa região, na Mesopotâmia, existia um médico, né? Porque a medicina lá
era mais adiantada do que a de cá, que é a do Ocidente. A do Oriente, muito mais adiantada, porque, evidentemente, aqui você não podia realizar determinados tipos de, vamos dizer, procedimentos. E ele saiu daqui e foi para lá, e esse filme mostra a penúria toda, e ele encontrou lá um médico chamado Ibsen, que é o nosso tradução para aqui, para nós, é Avicena, né? Que foi um grande médico, deixou muita coisa escrita naquela época. Então, eu dizendo com isso que nós passamos 1000 anos sem evoluir, em medicina, praticamente a mesma coisa. Quem evoluiu? O cirurgião barbeiro. O camarada era barbeiro, ia fazer sua barba, se você tivesse alguma coisa, eles começaram a trabalhar cirurgicamente e até fazer amputações, né? Tem um cidadão chamado Ambroise Paré. Esse Ambroise Paré foi um fenômeno, um cirurgião barbeiro, sabe? Ele fazia cauterização de membros, amputava membros e não deixava sangrar porque ele tinha os métodos de fazer hemostasia. Enfim, a medicina evoluiu desse tipo. A gente chama isso evolução 1.0. Aí depois veio a cirurgia. Você podia abrir, na época, quanto maior a incisão, melhor o cirurgião, né? Então a gente fazia cirurgias, isso já é minha época, né? Já, né? Então, nós operávamos dessa maneira. Foi e passou durante algum tempo assim, né? Muito tempo, muitos anos, até que veio, em 1991, a cirurgia laparoscópica. E nós fizemos a primeira cirurgia laparoscópica aqui no estado, em 1993. E de lá para cá, muito pouco acreditado, sabe? Muita gente achava, esse cara é maluco, como é que ele vai tirar uma vesícula por um buraquinho? 2 buraquinhos, 3 buraquinhos, né? A gente fazia uma incisão, hoje, voltando ainda, fazia uma incisão de 1 centímetro e mais 2 de meio centímetro, e por esses 2 buraquinhos a gente chegava lá com a pinça, vendo pela televisão, fazia a cirurgia, né? E hoje a gente já tem a mini laparoscopia, que é a laparoscopia com menores incisões, sabe? Incisão de 2,6 milímetros. Imagina, Wender, 2,6 milímetros. É praticamente uma agulhada, né, que você dá. Então, por aí nós temos essas pinças já, nós operamos, inclusive, na Santa Casa, aqui de Misericórdia, né, que nos dá um apoio muito forte, um suporte, né, muito forte para realizar esse tipo de cirurgia. Acredito que não temos nenhum, assim, óbice para realizar esses tipos de cirurgia. Evidentemente que quando nós falamos em robótica, a gente fala em preço, etc. E para nós aqui é muito alto o preço, mas com certeza nós vamos chegar lá devagarinho. Quando a gente começa a falar de cirurgia bariátrica, eu acredito que alguns ainda tenham muita curiosidade de saber o que acontece na cirurgia bariátrica. Existe só um tipo de cirurgia bariátrica? Existem alguns tipos de cirurgia bariátrica? E o que acontece no corpo? Na verdade, nós temos, vamos dizer, 6 tipos de cirurgia bariátrica, do modo de fazer, aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Certo. Né? Existe uma gama aí por fora que é feita, mas o Conselho Federal não aprovou esse tipo de cirurgia. Certo. De um modo geral, nós temos 2 tipos de cirurgia. Certo. 2 tipos de técnicas cirúrgicas. Uma que nós chamamos sleeve. Sleeve quer dizer manga. Certo. Como em português, vamos fazer a cirurgia da manga, eu acho que não soa muito bem, aí nós macaqueamos a sintaxe americana. E como o americano chama sleeve, aí nós trouxemos para aqui o sleeve. Certo. Mas, na verdade, se chama uma gastrectomia vertical. Uma gastrectomia. Tudo que diz ectomia, é uma retirada. Quer dizer fora, né? É uma retirada. É uma retirada. Certo. Então, gastrectomia vertical
é uma cirurgia que você retira uma parte do estômago no sentido vertical. E a outra se chama bypass, é pular por cima. Certo. Então, como a gente também não tem, a gente diz, vamos fazer a cirurgia do pular por cima, né? Aí chama bypass gástrico. Então, essa cirurgia, em homenagem a um cidadão chamado Fob, que é um camaronês radicado nos Estados Unidos e agora já está na Europa, sabe? A cirurgia se chama cirurgia de Fob. Como tinha outro colega que também fazia esse tipo de cirurgia, ele se chamava Capela, sem ser a Capela de onde Sim, você meus familiares. Procedente, né? Sim. Onde você procede. O Capela era um colombiano, né, que juntamente com o Fob descobriram esse método, ou fizeram esse método em 1985, nessa década, e a cirurgia do bypass se chama cirurgia de Fob e Capela. Então nós temos, em resumo, a cirurgia da gastrectomia vertical e a cirurgia do bypass gástrico, ou cirurgia de Fob e Capela. Como se opta pela cirurgia? Essa é uma grande pergunta, sabe? A cirurgia de Fob e Capela, a cirurgia do bypass, nós temos uma grande experiência com ela, né? Nós temos uma média de 5.000 pacientes operados. A cirurgia da gastrectomia vertical, a primeira nós realizamos aqui no estado em 2004. É uma cirurgia mais nova, né? Então, se você perguntar qual é a opção de uma pela outra, eu diria que durante os 5 primeiros anos elas se equivalem. Elas andam ombro a ombro. Certo. Mas eu não posso lhe responder, porque eu não tenho uma resposta muito para frente, um follow-up, um seguimento grande assim da cirurgia da gastrectomia vertical. Ela se equivale durante os 5 primeiros anos, mas a cirurgia da vertical ela é menos agressiva, eu diria. Ela é vertical porque você tira uma parte lateral do estômago, não? Porque quando a gente tira essa parte lateral do estômago, o estômago fica com a forma de uma banana, fica feito um cilindro, sabe? E cabe mais alimento do que na outra cirurgia. Na outra cirurgia o estômago fica com 50 ml, 45, 50 ml. Na outra fica maior. O volume de um cilindro, volume 2πRH. Agora o senhor tem que me explicar. O que é um 2πRH? O π é uma letra grega que significa 3,1416 em matemática. Né? E o RH? R é o raio. Eu já ia perguntar se era recursos humanos. Recursos humanos, pode ser, recursos humanos. R é o raio, que é a metade do diâmetro. Certo. E o H é a altura do cilindro. Tá. Então, se você tem 2 vezes o π, 3,1416, vezes o raio, que nós deixamos geralmente com 1, o número 1, e vezes a altura, que é mais ou menos 20, a altura do estômago. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6, vezes 20, 120. Como são 3 números, é centímetro cúbico. Entendi. Então, nós deixamos mais ou menos um volume, que é o volume do cilindro, igual a 120 centímetros cúbicos. Enquanto que na outra cirurgia a gente deixa com um volume menor de 50 ml. Então, a diferença basicamente é no que diz respeito ao volume e no bypass. Passar por cima, a gente passa por cima do estômago, que fica. Então, a gente liga o pequeno estômago ao intestino. Então, o alimento sai do pequeno estômago para o intestino. Enquanto que no vertical, na gastrectomia vertical, ela não vai direto para o intestino, ela segue o caminho normal, passa por um buraquinho que chama piloro e depois cai no intestino e vai embora. Quando a gente pensa nisso, exemplo, quando eu era criança lá em Barbacena, eu lembrava que o estômago parava um pouco a comida porque alguns nutrientes eram absorvidos
exclusivamente, eu estou aqui para ser corrigido, viu, doutor? Sim. Exclusivamente pelo estômago. Aham. Se você retira o estômago, você não perde esses nutrientes? Perde. Perde. Bem curto e grosso, perde. Né? Então, daí nós temos 3 substâncias que são absorvidas no estômago. 3 mais importantes. Vitamina B12, cálcio e ferro. Exclusivamente. Praticamente exclusivamente. Porque, Principalmente, né? Principalmente. Pronto, principalmente. Você está ótimo, está me ajudando demais. Você tem alguma coisa, alguma pendência aí para a medicina, hein? Não, é isso, é isso. Então, viu, Wendel, quando a gente... Vitamina B12, cálcio e ferro. certo. Né? Então, essas substâncias, para a gente absorver, ela tem que passar no estômago. Certo. Então, como existe parte do estômago bypassado, passado por cima, o médico ou a nutricionista tem que complementar através de remédio. Suplemento. Então, você vai tomar durante muito tempo o suplemento. Pode ser que, de repente, até não precise durante a vida toda, né? Mas você é um forte candidato a ter um acompanhamento e ter um tratamento com esse suplemento. Eu estou aqui com o Dr. Antônio de Pádua, cirurgião geral, laparoscópico. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo, a gente volta já. Toda foto ele está sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo para mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Dr. Antônio de Pádua e aqui a gente vai esclarecer, tem uma diferença entre a cirurgia bariátrica da metabólica, não tem, doutor? Sim, com certeza. Nós podemos dizer que a cirurgia bariátrica, como nós dissemos no início, baros significando peso e atria é tratamento de. Então, pediatria, tratamento da criança. Geriatria, tratamento do velho, né? da terceira idade. Né? Da terceira idade. Bariatria é o tratamento do peso. Né? Então, tudo que se refere, por exemplo, cirurgia bariátrica é a cirurgia que trata do peso. Certo. Ponto. A cirurgia metabólica é a cirurgia que trata das doenças metabólicas ou da síndrome metabólica. Certo. A síndrome metabólica, como nós vimos, são pacientes que são portadores da cintura avantajada, que têm distúrbio do colesterol, dos lipídios, tem do diabetes, tem outras patologias relacionadas com o metabolismo, e se nós somarmos 3 itens desse, o paciente tem uma síndrome metabólica. Então, eu diria que o caminho vamos dizer, é o laparoscópico ou robótico, mas quando chega adiante, você caminha para o lado bariátrico ou para o lado metabólico, mas você parte do mesmo princípio. Mesmo material, mesmo instrumental, mesma técnica, só que lá dentro do estômago, no intestino, o caminho é outro. O que muda? O que muda, comprimento de alça intestinal. O estômago o intestino nós podemos deixar maior ou menor. Por exemplo, na bariátrica, eu deixo o intestino, vamos dizer, uma alça intestinal menor do que na cirurgia metabólica, sabe? Então, são diferenças técnicas que fazem com que os resultados sejam também diferentes. Então, eu posso operar um paciente magro, certo, usando essa técnica para o paciente ficar bom da diabetes ou do diabetes. Antigamente, doutor, eu não sei se estou correto, mas antigamente tinha um tal de balão. Tinha esse balão? Tem. Ainda tem esse balão? Tem balão. Para que serve o balão? O balão serve... Eu tenho um amigo, eu abri um parênteses para vomitar e arrotar choco. Mas o balão é o seguinte, o balão foi feito inicialmente, o balão não serve, eu vou voltar até aqui para frente e dizer, balão não é tratamento para obesidade mórbida, nem para nenhum outro tipo de obesidade. Certo. O balão está proscrito, está fora do cardápio. Qual era a tentativa da época do balão? Então, hoje ainda nós usamos o balão para super obesos, paciente de 200 quilos, 220, que a gente quer que ele perca 20% do peso. Então, 200 quilos, 20% são 40 quilos a menos. Certo. Mas para a gente operar logo em seguida. Entendi. Porque são pacientes de 220 quilos que têm dificuldade respiratória. São pacientes que podem ter um pós-operatório complicado. Certo. E nós fazendo a redução do peso desses pacientes, a cirurgia fica mais fácil, o acesso fica melhor, os instrumentos ficam mais leves na nossa mão, né? Enfim, você pode reduzir com um balão entre 4 e 6 meses. Certo. E depois, quando nós retiramos, depois de 1 mês ou 2, nós providenciamos a cirurgia. Houve uma época, uma moda, inclusive, do balão, porque realmente você perde peso, mas é efêmera a perda de peso, porque é passageira, né? Depois a perda de peso. Depois você reganha o peso, né? Então, por exemplo, se eu tenho, vamos dizer, um casamento no fim do ano, antes, sei lá, setembro, aí a madame quer ir mais magrinha, coisa e tal, aí colocava o balão, aí chega lá mais magra no casamento toda. Mas quando retira o balão, os níveis hormonais se alteram e há um reganho de peso. Existem 2 substâncias, praticamente 2 hormônios, que já foram bem estudados.
Um chama grelina, que é elaborado pelo próprio estômago. Grelina. E a outra é a leptina. A leptina é elaborada pelo adipócito. Leptina, leptos, quer dizer delgado. A leptina é um hormônio elaborado pelo adipócito. Adipócito, citos, célula. E adipócito é a célula da gordura. Então, a leptina é elaborada pela célula da gordura e faz com que a cabeça do paciente seja freada. Então, a leptina vai circulando, quando chega na cabeça, aí diz, para de comer. Aí, se a cabeça é bem ouvida, ela diz, então eu não como mais. Mas muita gente não tem essa sensibilidade. Não tem sensibilidade à leptina. Aí come até... Mas assim, dentro desses, não tem os compulsivos? Tem, mas o gordo não é gordo porque quer. A compulsão também não é porque o paciente seja compulsivo. Claro, existem alguns fatores ambientais. Não, mas me permita, quando eu falo compulsivo, não necessariamente eu estou falando no sentido pejorativo. Sim. Eu acredito que existem pessoas com desordens... Sim, metabólicas, hormonais. Né? Então, vamos admitir que seja uma pessoa compulsiva. Dizer, mas fulano tal é compulsiva. E se você dosar os hormônios dele, se você dosar a leptina é elaborada por um gene. Né? Nós somos... Eu posso voltar a falar depois de gene, mas é elaborada por um gene que faz com que o nosso organismo, né, responda a essa substância. Então, nós temos uma área no cérebro chamada hipotálamo, que fica abaixo do tálamo, hipotálamo. Então, o hipotálamo, essa região pode não responder à leptina. Aí ele come, já vamos dizer que já come igual a uma pessoa normal, mas como a cabeça dele, na cabeça, o estômago ainda não está, vamos dizer, saciado, não está cheio, aí ele come mais. E o que se acumula é só gordura. Né? O acúmulo, o resultado disso... Não, eu digo isso até do compulsivo, porque eu lembro, um amigo muito próximo meu, a gente já foi buscá-lo no hospital umas 2 vezes, porque ele não parava de comer. Assim, a necessidade de comer, ia comendo, não tinha saciedade. Ia parar no hospital. A congestão, não é isso? Um tipo de congestão, não sei como é que... Não, no popular é congestão. É congestão, mas tipo, não parava de comer. Eu digo, isso é uma compulsão. É compulsão. Magérrimo, viu? Magérrimo, não sabe para onde vai, mas magérrimo. Com certeza ele tinha algum distúrbio metabólico, tinha que ser avaliado, estudado. Não é isso que eu estou falando. Mas assim, alguns obesos são compulsivos, não são? Sim, a maioria deles. Nesse sentido, fazer uma cirurgia bariátrica não seria apenas protelar uma volta desse estômago? É uma boa pergunta. Olha, os pacientes, de um modo geral, eu tenho uma média de 5.000 doentes operados. Sabe, nesse cardápio cirúrgico de 5.000, eu tenho uma média de 15% de pacientes, ou mais, talvez 20%. Eu não tenho esse dado estatístico, mas tenho na minha cabeça, assim, pelas visitas que eu recebo no consultório. Mas quase 20% voltando ao peso inicial. Porque, no meu caso, eu posso dizer assim, com uma certa segurança, de que mais de 20% dos pacientes reganham peso. Mais de 20%. Por 2 motivos. Primeiro, porque eles não voltam no consultório. E segundo, porque eles não têm um acompanhamento nem do psicólogo ou do psiquiatra e nem da nutricionista ou do nutricionista. Então, são pacientes que se acham altamente são suficientemente, vamos dizer, autônomos para administrar o pós-operatório. E para reforçar mais ainda, tem paciente que eu operei e nunca mais vi.
Nunca mais vi. Não sei, não tenho a menor ideia. Apesar de nós insistirmos, olha, rapaz, você está vindo aqui, se você não obedecer o que for preconizado, a gente dá um caderninho, dá um livro, o que for preconizado nesses itens aqui, você pode voltar a ganhar peso. Aí lê coisa e tal. Posso fazer a cirurgia bariátrica várias vezes? Não. Não. Se eu faço a minha cirurgia e através de estudos, vamos dizer, radiológicos, tomográfico, a cirurgia está certa, o que é que eu vou operar mais? Aí tem que operar a cabeça do cidadão. Aí ele tem que fazer o tratamento psicológico, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque aí está fora da nossa alçada. Eu acho que estirar mais a alça intestinal, diminuir mais a alça, nós estamos fazendo assim, adiando um problema, porque se da primeira vez não der certo, é como quem tem a última bala, né, que vai atirar no leão, né, é a última bala, a cirurgia, é quem vem por último, inclusive. Você faz o tratamento clínico, faz, não consegue, termina fazendo o tratamento cirúrgico. É que algum paciente, ou quer dizer, eu acredito que vários, mas existe um percentual que é possível mensurar de pacientes que chegou até numa obesidade mórbida, pedindo a cirurgia, e ele conseguiu emagrecer por conta própria, sem a cirurgia? Sim, já. Não é um caso só isolado, nem dois, sabe? Mas nós temos alguns casos em que existe, vamos dizer, uma força de vontade, até às vezes sobrenatural, porque se, na verdade, esse paciente tem distúrbios hormonais, ele está fazendo um esforço que não é nem natural, é sobrenatural. E, na verdade, eles podem manter o peso durante muito tempo. Agora, até quando, osquetandem, até quando, né, ele vai manter esse peso, né? É uma pergunta que fica no ar, não é? Eu acho que, assim, de um modo geral, esses pacientes, vamos dizer, são verdadeiros heróis, né? Porque todo dia eles lutam contra um preso, cada dia eles matam um leão, e são 3 refeições, são 3 leões por dia, não é? Eu acho que é por aí. E voltando ainda à nossa cirurgia bariátrica e metabólica, o carro-chefe da cirurgia metabólica é o diabetes. São os pacientes portadores de diabetes. O Wendel, olha, que vou te dar uma informação. Eu já andei falando isso por aí em algumas entrevistas, mas estatisticamente, dependendo do resultado dos exames que nós solicitamos para avaliar o paciente, o diabetes tem uma resolução de 86% com tratamento cirúrgico. Não quer dizer que o diabetes é de tratamento cirúrgico. Diabetes é de tratamento clínico. Quem trata diabetes é o endocrinologista. Ele é quem trata de diabetes. Mas chega um ponto que ele também esgota o seu arsenal terapêutico de remédio, né? Aí quando ele esgotar, que não tiver mais condições, ele pode encaminhar para a cirurgia e, dependendo do resultado dos exames, a gente pode ter uma chance de até 86%. Não é de cura, é de remissão do diabetes, porque cura é uma palavra muito forte. Cura quer dizer restitutio ad integro, é restituição total, né? E a remissão é uma coisa que a gente ajuda em determinado ponto, mas o paciente tem que se ajudar também. Quando a gente analisa isso, a gente vai para mais um intervalo, a gente vai poder até tirar alguns mitos que são construídos em cima da cirurgia. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos.
E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. Antônio de Pádua. Doutor, verdade ou mito? Quem faz cirurgia bariátrica não pode beber álcool, bebida alcoólica? Verdade ou mito? Pode beber. Agora, tudo dentro do limite. Né? E todo mundo é dentro do limite, doutor. Qual é esse limite? Mas como dizia o meu conterrâneo Zé do Cavaquinho, até a água do pote faz mal quando você bebe demais. Bebe demais, né? Até a água do pote faz mal quando você toma demais. Mas se você é operado, evidentemente que isso não... Porque o mito é se dizer que quem se opera vai ser um alcoólatra. Não é isso? Certo. Não é assim. Agora, a verdade é que quem se opera se embriaga mais fácil. Por quê? Porque, por exemplo, se você faz uma cirurgia de um bypass, então o álcool, na pessoa normal, antes da cirurgia, ele passa no estômago, aí ele é metabolizado. Pelo fígado. Metabolizado no estômago, vai para o fígado, né? E aí ele sofre o metabolismo e ele é absorvido em forma de outra substância. Certo. Enquanto que, quando você faz a cirurgia do bypass, o álcool passa para o intestino puro, ele não sofre a ação das enzimas do estômago. Então, a absorção do álcool é muito mais rápida e você se embriaga, evidentemente, muito mais fácil. Eu não sei se é bom ou se é ruim. O que é que você acha? Não sei. Se embriaga mais ligeiro. Depende da turma. Né? Então, é um mito, né? Não há nada a ver com ser viciado no álcool, né? Mas, por outro lado, você se embriaga mais depressa quando tem no pós-operatório que faz uso de álcool. Não é? E se embriaga mais rápido, corre o risco de problemas mais rápido. Como qualquer pessoa que se embriaga rápido. Sem dúvida nenhuma, né? A embriaguez é mais rápida. Falamos que é necessário que uma pessoa que faça uma cirurgia bariátrica tenha um apoio de um nutricionista e de um psicólogo, né? Ou de uma nutricionista e de uma psicóloga. Mas e da família? Quanto é importante? É tão importante quanto a nutricionista e o psicólogo, né? Se você tem um apoio familiar, de pai, da sua família, de quem lhe cerca, né? Que entende que você tem uma doença, porque quando nós operamos, nós modificamos só a forma da pessoa, o fenótipo, o genótipo, o gen, o que você herdou de seu pai, de sua mãe, jamais é modificado, né? Porque nós temos nós somos formado por a metade dos cromossomos do pai e a metade dos cromossomos da mãe, né? Então se fundem os cromossomos e dá origem ao filho, né? Então esses cromossomos a gente não modifica jamais. Então uma vez obeso, nasceu obeso, com características de obesidade, ele vai ser obesidade a vida toda, ele vai ser obeso a vida toda. Porque se a doença de origem genética é transmitida pelo gen, nós não modificamos o gen, nós modificamos a forma. Então, se ele não tem a nutricionista, se ele não tem o apoio familiar, da compreensão dos familiares, né? E do psicólogo, se for o caso, sabe? Ele pode perder a cirurgia, eu diria, né? Voltar aos hábitos anteriores, enfim, ser uma pessoa, vamos dizer, totalmente desprezada em relação ao tratamento cirúrgico a que ele submeteu.
Pode cair numa depressão, inclusive. Sim, é o que acontece, né? Depressivo, são pacientes que são depressivos mesmo, né? E então, como nós operamos só a barriga, o estômago, é preciso que alguém cuide da cabeça, e quem cuida é o psicólogo ou o psiquiatra. Talvez eu não tenha base, doutor, para fazer uma afirmação como essa, mas vou tentar de forma empírica dizer que uma pessoa que esteja num grau de obesidade alto, ela geralmente não faz atividade física. Depois dessa cirurgia, como convencê-la? Qual é o grau de necessidade desse exercício físico? O grau de necessidade e como convencer, né? A pergunta é muito interessante, sabe? Vamos dizer que eu opere uma pessoa de 160 quilos. Então eu posso lhe dizer, pela minha experiência, que dentro de 3 meses ele perde 20% do total de peso. 160, 20%, 6 vezes 2, 12, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 36 quilos. Né? Certo. 32 quilos. 32. Então ele sai de 160 para 130. Aí já é um estímulo, sabe? Olha, Wendel, o estímulo é tão grande que às vezes a gente chega no consultório, o paciente chega a lágrimas, sabe? Você sair daquela situação de inatividade, né? E de repente ele se sente motivado para dar uma caminhada. Ele pergunta muitas vezes, quando é que eu devo começar meus exercícios? Eu digo agora, né? Agora já. Porque antes, quando nós fizemos a primeira cirurgia aqui, em 1999. 1999. Você ainda era menino, né? Ah, sim. Nós fizemos em 1999 a primeira cirurgia. Eu posso lhe dizer assim, que de lá para cá, cada vez mais, quando nós vemos os resultados, cada vez nos estimula mais. E muitas vezes me perguntam, rapaz, e quando é que você vai deixar de operar? Né? Porque eu já opero há 50 anos. Né? Você vai deixar de operar? Aí eu, como não tenho muito argumento, aí eu falo, plagiando a músicazinha, né, que diz, enquanto houver cor e osso, né? Enquanto houver cor e osso e um coração batendo no peito, sempre é bom perguntar quando é que eu vou parar de operar. Então, esse estímulo de ver a volta, as atividades, o retorno ao trabalho que muita gente deixa de ter, enfim, uma vida saudável é um estímulo para nós todos. Quando a gente analisa esse processo de avanço, são 20 anos, se olha para frente, a gente já pôde falar logo no início do primeiro bloco, sobre a medicina 4.0. O senhor, não só como um apaixonado pela medicina, mas também pelo entusiasta, como entusiasta do que vem sido avançado na medicina, qual a tua expectativa de avanços na cirurgia bariátrica ou na área da parte de cirurgia bariátrica? Nós estamos na fase 3.0, que é a cirurgia robótica. Certo. A cirurgia 2.0 é a laparoscópica. A 1.0 é a cirurgia convencional. Certo. Então, nós estamos ainda na 3.0. Então, se você perguntar o que é cirurgia robótica? Bom, a cirurgia robótica, primeiro tem esse nome porque vem de robô. Né? Robô é um termo tcheco. Nós temos aí, já vendo uma cirurgia, aí é realizada por um robô. Esse que você vê embaixo é um joystick, né, em que o cirurgião tem a propriedade de utilizar os movimentos, e os movimentos se repetem através dos orifícios que você viu ali, e agora já um robô dobrando aí um papel, né, um pedacinho. Isso é uma pinça robótica, sabe? Para mostrar a habilidade, né? A habilidade, ela tem 8 movimentos. O punho dessa pinça tem 8 movimentos, enquanto que a gente
pobres humanos, só temos 4 movimentos na mão. Né? Olha lá, isso aí verificando. Outra parte aí. Mas assim, a gente voltando para cá, traz uma precisão? A cirurgia robótica? Sim, é onde está todo o segredo da cirurgia robótica, é a precisão. Tanto é que o aparelho é chamado Da Vinci, em homenagem a Leonardo da Vinci. Né? Leonardo da Vinci foi uma pessoa, um polímata, um homem que sabia tudo, que fez a imagem do homem vitruviano. Sim. Vitrúvio foi um arquiteto que projetou um homem ideal, a beleza ideal, como seriam as proporções ideais, sabe? Mas ele não conseguiu desenhar esse homem. Ele imaginou e o Leonardo da Vinci colocou dentro de um ciclo e de um quadrado um homem de braços abertos, onde a superfície do quadrado é igual à superfície do cilindro, da circunferência. É a perfeição. Então, a altura, por exemplo, do tamanho do pé para o joelho é igual a do joelho para a coxa, da coxa do umbigo é a mesma do umbigo para o tórax, do ombro para o outro. São as proporções divinas. Né? Então, em homenagem a Leonardo da Vinci, o aparelho esse que nós vimos se chama Da Vinci. E você falou da precisão. A precisão vem mais ainda, porque pela ergonomia. Você vai trabalhar no joystick, como se estivesse jogando. Né? Enquanto que na laparoscópica a gente vai fazer esse movimento. Né? Aqui agora eu estou mesmo com uma artritezinha aqui, do movimento aqui, dói acolá. Bom, então a ergonomia, né? Ergonomia de você trabalhar sentado, sabe? Sem aquele paramento todo da cirurgia. O paciente deitado a 5, 10 metros de distância, né? E você fazendo o movimento e a pinça lá trabalhando, né? Não tem uma coisa importante, o tremor, sabe? Você não treme, porque o robô é fixo. Estabilizado, enquanto né? que a gente aqui dando ponto, né? Aqui e acolá, a gente dá uma tremidazinha, mesmo pela estafa e pelo cansaço, né? O robô não cansa. Né? O robô não cansa. O robô, já voltando mais um pouquinho, só para ilustrar, o robô, quer dizer, mostrando lá, pronto, está lá. É um console, onde o cirurgião de verde está sentado, o console, ali são as pinças, né? Aqui são as pinças, onde está o paciente ali deitado, aquele panozinho azul mais escuro, né? Simulando o paciente, e aquele cidadão que está em pé é o auxiliar do cirurgião. Né? Então, consta de um console. Agora já podemos trabalhar com 2 consoles, onde fica o auxiliar aprendendo e o cirurgião fazendo o movimento, e o outro em pé fazendo com que as pinças que sejam mudadas, enfim, como auxiliar do que está sentado. Doutor Antônio de Pádua, cirurgião geral, laparoscópico, quero agradecer bastante por todas as informações, deixar claro, a TV Assembleia é sempre à disposição para quando quiser retornar. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado por tudo, sabe? Só para finalizar, eu gostaria de conclamar, assim, de um modo geral, dizer que a cirurgia robótica é uma coisa, uma realidade, e quem não operar robô daqui nesses 10 anos pode se considerar fora do cardápio cirúrgico, fora da cirurgia, porque é o domínio e é o futuro da cirurgia. Pois bem. Doutor Antônio de Pádua, a gente quer agradecer também a você pela audiência, esperar uma próxima oportunidade. Até mais.